Ixi, já estou ao vivo. Vamos lá. Enquanto vai chegando alguém, boa noite, né? Eu vou fazer essa live para explicar um pouquinho desse material das consoantes que eu fiz agora. Muitas pessoas têm, né, com dúvidas sobre questão de idade, como aplicar, né? E às vezes, para mim, deixar já registrado que pode ser dúvida de outras pessoas. Oi, boa noite. Eu não marquei horário, né? Então eu vou começar. Tô de barrigão. A mania, né? De ficar passando a mão na barriga. Mania de grávida. Então eu vou estar fazendo essa live para responder as perguntas que as mães colocaram para mim na caixinha que eu deixei hoje no decorrer do dia, e também para responder alguns que já foram me mandadas lá na semana passada, né, que eu fiquei de fazer uma live para responder. Né? Uma das maiores dúvidas é para qual idade, como aplicar, se serve para o meu filho, se não. Né? E aí eu vou aproveitar e vou colocar assim, alguns esclarecimentos, algumas particularidades, né, da forma como eu pensei o material para aplicar aqui com minha filha, e que quando vocês forem manusear o material, aí vocês já vão ter uma noção, né, do porquê que aquele exercício foi feito, de como aplicar, né, o porquê que ele foi colocado lá, qual habilidade ele vai trabalhar, e aí vai ficar mais fácil para quem for utilizar o material poder retirar, assim, tudo que o material pode proporcionar. Né? Então, vou começar com um esclarecimento que às vezes pode ter alguma fonoaudióloga que adquire o material e às vezes pode ver como uma crítica, né? Mas eu coloquei foi propositadamente, né? Foi colocado dessa forma. Por quê? Deixa eu pegar aqui na apostila para mim já demonstrar para vocês. Em alguns locais, geralmente aqui no início, Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Principalmente nesse exercício aqui, que vai ter para escrita da letra, lá no cabeçalho do exercício, eu escrevi assim, ó, o nome desta letra é B. E coloquei, né, escrito entre parênteses, a pronúncia do nome da letra, por exemplo, B. E o seu som é B. Né? E eu coloquei, deixa eu ver se dá para mostrar assim mais próximo, eu coloquei a letra B entre aspas para indicar que ali naquele momento você vai falar o som da letra. Né? E na fonética, né, na fonoaudiologia, cada letrinha, às vezes o som dela, ela não é representada graficamente, o som, com a letra em si. Mas o material, ele foi pensado para mães leigas, né? Para mães que não ficaram estudando essa parte fonética. Então, se eu colocasse o símbolo que vem na fonética mesmo, ia causar ali, às vezes, até uma confusão para as pessoas que vão utilizar o material. Então, ele foi colocado, escrito dessa forma, né? Os cabeçalhos estão dessa forma. E eu coloquei, né, pronuncie o fone, para ficar mais fácil para a pessoa que for utilizar, para a mãe que for utilizar, e que, né, não tem acesso ali a uma tabela, né, que não vai procurar uma tabela para saber que às vezes aquela chavinha ou algum outro símbolo que é utilizado lá representa aquele fone em si. Então, foi mais pensando em facilitar. Então, o material, como que eu digo a palavra? Essa descrição, ela foi feita, né, com essa intenção mesmo, de ficar mais fácil para a compreensão da pessoa que vai ler o cabeçalho. Então, ela não vai estar seguindo o símbolo específico utilizado na fonética mesmo, tá? Então, esse é mais um esclarecimento, porque às vezes pode ter alguma pessoa que adquire material que vê escrito dessa forma, né? E pode falar assim, nossa, mas não é dessa forma que representa o som. Sim, não é dessa forma, mas a maioria das pessoas que vão utilizar o material são leigas, e se eu colocasse a simbologia utilizada, ia dificultar muito.
Então, eu coloquei dessa forma. Outra dúvida que também pode surgir, que às vezes já me perguntaram, foi assim: Maia, eu vi que o seu material, ele não segue a ordem alfabética, né? Da mesma forma como você fez lá o Como Será que Surgiram as Letras, você colocou agrupado pelos pontos de articulação. Eu acho mais fácil, né, mais viável apresentar para a criança os fones dessa forma, né, igual agrupado pelo ponto de articulação, porque você já vai estar trabalhando aquele ponto de articulação com a criança e tem a vantagem de que você pode trabalhar com ela, demonstrar para ela que apesar de estar sendo articulado no mesmo ponto, no mesmo local, mas ela produz um som diferente, né? Então, por exemplo, eu começo pelas bilabiais, que, né, as crianças geralmente começam a pronunciar elas de uma forma mais fácil. Por exemplo, tem tabelas que já foram disponibilizadas até no blog do Nadalim, que ele coloca assim, uma ordem que é considerada a ordem de pronúncia mais fácil. Então, tem essa tabela, mas não é essa que eu sigo. Eu sigo separado pelos pontos de articulação. Por exemplo, na parte 1, eu começo com as bilabiais, né, que são pronunciadas com a união dos lábios, que é a letra B, a letra P e a letra M. Né? Por exemplo, a letra B, B, a letra P, P, e a letra M, que é M. Então, elas são articuladas com a união dos lábios, né? O ponto de articulação é o mesmo, mas elas pronunciam, né? Elas formam um som, um fone diferente na nossa fala. Maia, mas e aí se eu quiser seguir a ordem alfabética? O material é livre. Eu organizei desta forma porque eu já trabalhava assim, já trabalho assim com os meus filhos e já criei o Como Será que Surgiram as Letras desta forma. Então, fica livre. Às vezes a pessoa ela já começou a trabalhar com a criança na ordem alfabética, o que você vai ter de trabalho é o quê? Imprimir, né, todo o material e agrupar na ordem alfabética, porque os exercícios, eles não se misturam. Por exemplo, eu vou fazer o exercício da letra B. Então, lá tem todas as páginas, né, da letra B. Então, lá na frente vai estar a letra C. Aí você imprime a letra C, a letra D, e aí você tem essa liberdade de você agrupar na ordem alfabética, né? Mas a forma como o material foi feito foi agrupando pelos pontos de articulação, certo? Então, fica livre, né? O material você adquiriu, é seu, e aí você pode utilizar na ordem que você achar melhor aí, que se adequa na sua realidade. Mas, a meu ver, né, quando eu fiz, pelos pontos de articulação, é melhor porque você vai trabalhar a questão da pronúncia, da fluência da criança naquele ponto de articulação. Tem crianças que elas têm dificuldade em um ponto de articulação específico, né? E tem umas que elas têm mais facilidade. Então, né, você pode, igual eu comecei pelas bilabiais, mas se às vezes o seu filho tem alguma dificuldade na fala, que ele tem dificuldade naqueles fones bilabiais, são mais raros, mas pode existir, você pode começar pelo agrupamento dos outros, né, daqueles que ele já pronuncia. Então, a ordem que eu recomendaria é pela ordem das letras que você já vê que o seu filho pronuncia bem o fone, né? Por exemplo, se ele tem dificuldade na letra L, na letra R, vai deixando mais para o final, né? Mesmo que esteja ali na ordem da apostila, se você se deparou com um fone, com uma letra que ele tem dificuldade, coloque mais para o final, né? Pule e vá fazendo aquelas letras que a criança tem já uma facilidade de pronúncia e que vai facilitar, certo? Então, acho que essa resposta já foi. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Outra pergunta também que muitas mães perguntaram foi para qual idade que é o material?
Eu vou responder para vocês da mesma forma que eu respondi para algumas delas. A pergunta, para mim, a pergunta mais correta seria: o que a criança tem que já saber para utilizar o material? Porque tem crianças de 3 anos que já tiveram acesso a várias das habilidades que vão ser trabalhadas aqui de forma oral. Tem crianças de 6, 7 anos que nunca trabalharam essas habilidades. Então, e tem crianças também que às vezes aos 4, aos 5, podem ter dificuldades no desenvolvimento dessas habilidades. Então, colocar numa caixinha e falar assim, é para criança de 3 anos, é para criança de 4 anos, né? Não dá muito certo, porque vai depender mais de quais habilidades aquela criança precisa desenvolver e quais habilidades é aquela que ela já conhece. Então, você pode se perguntar assim, o que é que o meu filho precisa saber para começar com esse material? Então, o mínimo que a criança já tem que ter aprendido é quais são os fones, pelo menos ter acesso, né, ao conhecimento dos fones, e associar o fone com a letra, né? É um conhecimento mínimo para você avançar para apresentar as consoantes para a criança. Porque as apostilas, elas são muito importantes para que a gente desenvolva ali as habilidades com as crianças. Mas, nesses primeiros anos, nessa fase de pré-alfabetização, nessa fase de início de alfabetização, de introdução da leitura, é muito importante que a criança ela já saiba pelo menos, né, os fones. E também que ela já tenha trabalhado todas essas habilidades de forma prática, de forma oral, sem o acesso ao papel propriamente dito, né? As apostilas, os materiais impressos, elas são um material de apoio para que você vá firmar aquilo que você já ensinou para a criança de forma oral, né? Então, assim, não é que a criança nunca teve acesso às consoantes, você nunca apresentou a ela ainda, você já vai pegar a apostila e já vai apresentar os exercícios dessa forma, né? É contraproducente. Primeiro, o meu filho ele só conhece as vogais, ele não conhece ainda as consoantes, eu já posso começar com a apostila? Eu não recomendaria que faça assim. O que eu recomendo é que você, primeiro, trabalhe de forma lúdica, apresentando os fones, verifique se o seu filho já consegue pronunciar os fones. Conseguiu? Una, né, os fones com a letra e você começa a apresentar as letras. Se você já adquiriu o material, você pode utilizar essa primeira folha, né, do material. Aqui, inclusive, em todo o material, eu utilizei os versinhos do Como Será que Surgiram as Letras, né? Então, você pode imprimir só essa primeira parte, fazer ou em formato de cartãozinho ou em formato de meia folha para ficar menorzinho, né? E ir introduzindo com a criança, unindo a letra ao fone. Depois que você uniu, que a criança vê a letra B e ele já reconhece que aquela letra possui o som B, aí sim, depois que você uniu essas informações, você percebeu que ele já reconhece, já consegue unir as duas informações, aí sim você pode trabalhar a apostila e tudo aquilo que ela tem disponível, né? Esse é o conhecimento mínimo. Mas o que eu recomendo? Antes de começar com os exercícios escritos, né, tenha trabalhado a questão de contagem de palavras, contagem de sílabas, rimas, né, toda aquela parte de consciência fonológica que eu apresento lá no projeto de consciência fonológica, que você já tenha trabalhado com a criança de forma oral, de forma prática, com manipuláveis, né? E aí só depois que você já tiver introduzido esses conceitos de forma mais lúdica, mais prática, aí sim ir intercalando a parte prática com a aplicação dos exercícios impressos, né? Como nós temos uma cabeça muito escolarizada,
nós temos aquela necessidade de ver a criança utilizando apostilas, utilizando as cartilhas. Mas a gente tem que ter em mente que nesse início, as apostilas elas são um ponto de apoio. Primeiro você tem que ensinar a criança, né, de forma prática, de forma oral. Então vamos lá. Tá. Posso aplicar com crianças mais novas, né, menores que 3 anos? Eu não recomendo, porque essa apostila ela foi feita com nível de dificuldade mais elevado. Então, como eu estava falando anteriormente, se você ainda não trabalhou com a criança de forma prática, de forma oral, todas essas habilidades que contém na apostila, seria muito precoce, né? Já introduzir isso. Criança menor que 3 anos eu não recomendo. E a 3 anos, se a criança já tem esse conhecimento dos fones, né? Porque tem criança que é realmente mais precoce, né? E aos 3 anos ela já consegue ter uma desenvoltura e um entendimento muito bom, né? Mas a idade mesmo para usar a apostila de forma integral em tudo aquilo que ela tem que oferecer, pelo menos 4 anos, e já ter acesso a essas habilidades de forma oral. E aí, no caso, se a criança é de 3 anos, né, eu comecei a introduzir agora e eu quero aplicar com meu filho de 3 anos porque eu estou introduzindo as consoantes, eu já trabalho com ciência fonológica e eu acho que vai somar. O que você pode fazer é, antes de imprimir, dar uma olhada no tipo de atividade, né? Ver aquelas que têm um nível de dificuldade mais elevado, que ainda tem coisas que o seu filho não teve acesso e você retira. E começa a aplicar os exercícios mais simples e conforme a criança for desenvolvendo, você vai retomando, né? Você vai fazendo uma revisão e aí aplicando aqueles exercícios que ficaram para trás e que não foram aplicados, né? Deixa eu ver aqui. Nas perguntas que eu anotei. Tá. Das atividades que eu coloquei, que até são bastante avançadas, são a questão da análise, da síntese de palavras, o próprio ditado, né? Porque o ditado, a criança ela já tem que saber unir o fone, ordenar o fone e transcrever o fone. Então, assim, são muitas habilidades que você trabalha ao mesmo tempo. Por exemplo, se você vai ditar ali na apostila das vogais mesmo, tem o ditado lá no final dela, depois que apresenta todas as vogais. Aí você trabalha análise e síntese, e aí você vai fazer o ditado. E você fala para a criança, por exemplo, ai. A criança ela tem que perceber que a palavra ai, né, tem 2 fones, o A e I, e quais as letras que ela vai escrever e que representam aquele fone que ela escutou. Então, nas vogais, na apostila das vogais, que é bem introdutória, é mais fácil. Mas na apostila das consoantes, como tem o pressuposto de que a criança já conhece todo o alfabeto, que ela já conhece os fones simples, né, os mais usuais de todas as letras e que ela já associa, então nos ditados das letras, por exemplo, eu trabalhei hoje o ditado com a minha filha da primeira consoante, que é a letra B. Então, quando eu falei bote, ela conhece o fone B, o O, o T e o E. Então, se a criança tá muito baixo, eu tô tentando falar um pouco mais alto. Então, assim, se a criança ela já não trabalhou aquilo, você vai aplicar a apostila, mas esta parte de ditado você pode retomar depois no final, né? Todas as consoantes, ela tem essa parte de leitura e de ditado. Só que se você está introduzindo agora com a criança, não vai dar para você fazer o ditado, porque vão ter, mesmo trabalhando a consoante B, vão ter consoantes lá nas palavras que ela possivelmente não conheceria porque você não apresentou ainda. Então, se você vai utilizar a apostila para introduzir a criança nas consoantes, os ditados você vai retomar mais lá
ao final. Você não vai fazer os ditados com a criança se você está introduzindo ela agora, tá? Só se a criança ela já tem esse conhecimento de todas as consoantes, de como elas são escritas e quais os fones que elas representam. Outra coisa que eu queria esclarecer, por exemplo, como eu falei para vocês, essa apostila ela tem um nível de dificuldade um pouco mais avançado. Então, por exemplo, na consoante C, eu já coloquei os dois fones que ela tem, tanto K como S, né? E aí eu vou explicar, depois eu vou demonstrar aqui pelo computador, porque essa parte eu ainda não fiz a impressão. A letra S, eu já introduzi também nessa parte, por exemplo, o som da letra S, quando ela está no meio da palavra e entre vogais, ela muda para Z, em vez de S. Da letra G também, que é o mesmo caso da letra C, que ela tem dois fones, tanto G quanto J. Então, nessa apostila eu também já coloco esse nível de dificuldade, porque pressupondo que a criança já conhece o fone principal da letra, por exemplo, da letra G, que é G, de gato, aí eu vou aproveitar e já vou introduzir, né, como eu vou trabalhar a família silábica, vou trabalhar a formação das sílabas, aí eu já entro com a regra, né, da nossa língua, que quando ela vem acompanhada com a vogal E e com a vogal I, ela muda o som para J, em vez de G. Então, a apostila, ela tem esse nível de dificuldade mais avançado. Então, volto a repetir, se você vai comprar para utilizar com crianças que ainda estão sendo introduzidas, né, nas consoantes, essas partes, elas vão ser retiradas, você não vai aplicar com a criança. Né? Primeiro você vai fazer com que a criança aprenda o fone principal, que no caso da letra G é G, e aí só depois que ela já for familiarizando, você vai voltar e vai explicar o outro fone dela, que é o J, quando ela está com a vogal E e com a vogal I. Então, e a letra R também, eu já vou estar introduzindo nessa apostila, que além do fone principal dela, que é o R, ele tem o som do R brando, que é o R, de arara, de raro, quando ela está no meio da palavra e entre vogais, que muda igual o caso da letra S. Então, essas 4 consoantes têm essas particularidades e que se a criança não tem ainda familiaridade com o fone principal, se ela ainda já não tem bem fixo, né, bem claro na cabeça dela esse fone principal, essas partes vocês não vão trabalhar, né? Vão trabalhar primeiro a parte do fone principal e aí ao final, quando você for voltar com o ditado, quando você for revisar, você introduz essas partes. No caso da letra G e da letra C, também não daria para trabalhar a família silábica, porque como que você vai trabalhar a família silábica com a criança, né? Se com a letra E e com a letra I, ela muda o fone e você me ensinou isso. Então, tem todas essas particularidades, né, que você precisa observar a depender do conhecimento que a criança já tem, certo? Igual, essa parte eu coloquei justamente porque eu ainda não havia trabalhado com a minha filha, né? E eu já tinha, só que ela já aprendeu todos os fones principais. Então, agora que eu vou voltar revisando esses fones principais, eu vou estar aumentando o nível de dificuldade, trabalhando a escrita e acrescentando essas outras particularidades da língua. Agora, vou continuar com as perguntas que as pessoas já mandaram na caixinha e depois eu volto aqui na live para ver as perguntas, né? Uma mãe mandou assim: meu filho de 3 anos ama as vogais e tem curiosidade sobre as consoantes. Devo apresentar? Sim, você deve. O melhor momento para você introduzir um ensinamento para a criança é justamente quando ela demonstra o interesse, né? Se ela está demonstrando que ela quer conhecer essas letras que ela vê nos livros, né, nas propagandas, que ela vê enquanto você lê, enquanto você escreve, nos livrinhos que você lê para ela, é o melhor momento, porque se ela está interessada, ela vai receber melhor aquilo que você tem para informar. Mas,
lembrando aquilo que eu já falei. Apresente primeiro os fones principais, trabalhe a pronúncia sem apresentar as letras. Depois, quando a criança, você perceber que a criança já pronuncia os fones, una com as letras e aí só então, né, depois de trabalhar de forma lúdica, de forma prática, de forma oral, aí você passa para as atividades de apostila. Outra pergunta. Uma coisa que me perguntaram na semana passada e que eu acho que eu não anotei aqui, tenho certeza. Se essa apostila das consoantes é uma continuação da apostila das vogais. Sim, elas seguem o mesmo padrão, só que na apostila das vogais ela é bem introdutória, porque como ela trabalha só vogais, na parte de análise, de síntese, vão ter palavrinhas só de encontros vocálicos. Então, se a criança ela ainda não trabalhou essa parte de análise e síntese, é interessante você começar, mesmo a criança já conhecendo as vogais, começar revisando com essa apostila das vogais, introduzindo esses exercícios, porque quando chega nessa apostila das consoantes, o nível de dificuldade sobe bastante. Porque aí as palavras já não são só encontros vocálicos, o ditado tem palavras, a maioria eu coloquei 4 fones, mas tiveram algumas consoantes que não teve jeito, que teve que ter 5, às vezes até 6, são poucas, mas você tive que colocar, né, porque não tinha uma opção de outras palavras menores. E então, se você está introduzindo, é bom começar com a das vogais, porque ele já vai começar a introduzir esses exercícios e quando chegar nas consoantes ele não vai sentir muita dificuldade. Então, se pode apresentar as consoantes? Sim, mas começando de forma oral, unindo depois as letras e depois passa para apostilas. A outra mãe perguntou assim, apostila das vogais, estou tendo bastante dificuldade na memorização. Melhor ir por estrofes? Dê dicas, né? Sim, se você tem dificuldade ou a criança é muito pequenininha ou você começou a trabalhar a memorização com a criança agora, aí você pode ir começando aos poucos, né? Porque a criança ela vai memorizando conforme a repetição. Os textos que eu coloquei para memorização nas apostilas, tanto das vogais quanto das consoantes, eles são textos de um vocabulário e de uma dificuldade mais elevada, né? Então, você vai ler para a criança todos os dias. Quando você for aplicar, você vai ler para a criança, para ela apenas escutar. E aí, depois, você vai seguindo passo a passo. Eu não me lembro agora exatamente se eu coloquei o passo a passo na memorização. Foi nessa ou se foi na das vogais. Se não me engano, foi na apostila das vogais, que eu coloquei um texto lá de orientação para os pais, né? Como seguir, como eu trabalho aqui, como eu vou trabalhando para que a criança vá assimilando e vá fazendo a memorização. Eu vou conferir aqui, que eu estou com o arquivo aberto, foi isso mesmo. Na terceira página, logo bem no início da apostila das vogais, tem lá memorização. Como faço, né? Aí eu coloquei como sugestão, deixei um passo a passo explicando. Eu vou colocar essa parte dessa dica de memorização lá em anexos para quem comprar a das consoantes também. Vai estar no anexo separado, vai ser só uma página, né? Mas é como dica, certo? Mas você pode seguir por estrofe, sim, que a criança vai memorizar. Mas o importante é ler todos os dias. Outra perguntou, né? Para qual idade, que eu já respondi, e quanto tempo trabalho cada letra. O tempo vai de acordo com a resposta da criança. Se você vai aplicar um exercício, por exemplo, de contagem de frases, e você vê que a criança está tendo dificuldade, você pode continuar repetindo esse exercício e também reforçando, criando frases com outras imagens. Por exemplo, lá na letra B, né? Você vai ter lá, deixa eu pegar aqui. Você vai ter lá a frase, né? A bola é de João. E aí a criança vai contar as palavras. Se
esse exercício ele está apresentando dificuldade, você pode fazer oralmente esse exercício com outras frases, criando ali, né? O José apagou a letra, ou a Rafaela pulou da cadeira. Você vai trabalhando essa habilidade com a criança de forma oral, você não precisa se ater somente ao que está ali na apostila, certo? Então, aí, para a criança que está introduzindo, ela demora, pelo menos pela quantidade de exercícios que eu coloquei, a letra B terão aí em média 21 páginas, 23 páginas. Ele chegou aqui até a página 25, né? Então, eu penso que deva ter aí umas 20 páginas de exercício. Você pode fazer 2 a cada dia, 1 a cada dia, depende do grau de dificuldade da criança. Com a minha filha, que ela quase um exercício de revisão, mas mais aprofundado, nós começamos, se não me engano, na quarta-feira, trabalhamos quarta, quinta e acho que sexta também, e ela terminou hoje. Então, ela demorou 4 dias, né, para fazer todos os exercícios da letra B. Mas a criança ela pode demorar uma semana, pode demorar mais de uma semana. Você não precisa correr para a criança terminar a apostila logo. O importante é ela fazer os exercícios e entender, né, por que ela está fazendo aquele exercício, desenvolver bem a habilidade que está querendo ser trabalhada ali. Vou deixar salva. Então, não precisa pressa, tá? Outra pergunta que foi se seguir o caminho dos grupos de letras, né, ou a ordem alfabética. Essa também eu respondi lá no início, né? Você pode agrupar conforme você achar melhor aí. Serve para o meu filho de 4 anos? Serve. Eu fiz para minha filha de 4 anos, mas é como eu falei lá no início, você tem que observar não a idade da criança, mas se ela já trabalhou, se ela já tem acesso às habilidades que estão sendo trabalhadas na apostila. Se você não trabalhou consciência fonológica com a criança, eu recomendo você trabalhar de forma oral e prática e depois ir complementando com a apostila. Teve uma pergunta que eu não entendi. Se a mãe tiver aí, às vezes ela pode, né, pode me esclarecer. Ela colocou assim, que bom, mas eu tô zerada, como aplicar? Chegando agora neste universo. Eu entendi que ela estava sem saber como aplicar. Então, você assistindo essa live, né, vai dar para ter uma boa noção aí de como aplicar o material. As anotações e as perguntas foram essas. E eu vou ver aqui das que vocês mandaram, se tem alguma coisa que ainda não foi respondida. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se eu não fecho a live, né? Deixa eu subir. Ai. Só um pouquinho. Tiveram bastante comentários. Deixa eu só ver se não ficou nenhuma pergunta lá bem pra cima. Acho que não, deixa eu ver aqui. Opa! Olha a mamãe apertando onde não deve. Ouve. Deixa eu ver aqui. Aparelho. Deixa eu pegar aqui na mão que vai ficar mais fácil pra mim manusear. Deixa eu ver aqui a Jamile, dando um oi, boa noite. Obrigada por nos ajudar tanto. É uma alegria ajudar, vocês também me ajudam muito. Deixa eu ver aqui. As perguntas. Chegou uma pergunta aqui. O material pode ajudar a melhorar a fluência de crianças já alfabetizadas, de 8 anos? Sim, né? Você vai observar qual que é a dificuldade da criança, né? Porque se a criança ela foi alfabetizada por um método global, né? Ou às vezes até pelo método silábico, que ela tem dificuldade na leitura, esse material ele foi feito, né,
pelo método fônico. Então, você pode sim sanar algumas dificuldades que a criança teve ali ao ser alfabetizada. Quando a criança está com 8 anos e que ela já lê, o que pode acontecer? Alguns exercícios ela vai fazer muito rápido, porque a compreensão dela aos 8 anos é muito mais avançada do que com a criança de 3 e 4 anos. Mas vai servir para você tampar aquelas lacunas que porventura tenham ficado. O que eu recomendo é o quê? Baixa lá pelo material gratuito, lá pelo Drive, na pasta de amostra grátis, baixa, faz o download e imprime o da letra B, que ficou como amostra, e aplica com a criança, né? Aí se você vê a aceitação, vê que realmente tem habilidades lá que a criança tem dificuldade e que vai ser bom trabalhar essa parte com ela, aí você adquire o material completo. A Daniele, o material é lindo, o custo é sem igual. Maia, a mãe das mães homeschoolers. Ai, que me deras, né, gente? Mas eu coloquei bem barato mesmo. Porque, ó, são 448 páginas, tem texto de memorização, tem rima, contagem de palavras, contagem de sílabas, análise, síntese. Tem muita coisa, toda aquela parte de consciência fonológica que eu coloquei, fone inicial, introdução de imprensa para cursiva, né, na questão da família silábica, tem a parte de escrita de imprensa que é direcionado nessa idade de até 4, 5 anos, é a escrita que a criança vai utilizando, a imprensa. Então, o material realmente está muito completo, porque eu fiz assim pensando em todas as necessidades que a minha filha está precisando. Então, eu coloquei a R$ 29,90 porque realmente ficou muito em conta. Então, eu espero que vocês adquiram, que vocês gostem e que seja aí realmente uma ajuda para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, o meu celular, a tela não tá ajudando. Deixa eu subir aqui aos poucos. Qual o ritmo, a anjo de mãe, né? Qual o ritmo de utilização do material? Estudar uma consoante por quanto tempo? Até que a sua criança esteja trabalhando, reconhecendo aqueles fones de forma consistente, né? Se uma semana e meia, 2, né? É o tempo que a criança, você vai perceber que a criança tá trabalhando e tá reconhecendo aqueles fones. Como que você vai medir isso? Na hora do ditado, né? Se você for trabalhar com a criança todo o material, né? Se ela já tem aqueles pré-requisitos que eu falei no início e que você está trabalhando todo o material, se você faz a parte de análise e síntese e a criança corresponde, e você faz o ditado e a criança corresponde, aí é a hora de passar para frente. Se não, vai revisando, né? Mesmo, às vezes fica cansativo para a criança ficar repetindo, né? Aí você pode começar uma outra e ir revisando a parte de leitura e de ditado das letras anteriores. Ou você pode ir trabalhando a mesma habilidade, introduzindo novas palavras, né? Tendo a apostila ali como direcionamento para que você encontre novas palavras e aí aprofundar o ensinamento. Mas eu imagino que uma criança de 4 anos, ela vai demorar, em média, uma semana. 5, 6 dias para fazer todos os exercícios. Deixa eu subir aqui. Qual apostila você recomenda para iniciar a alfabetização? Nenhuma. Para começar a alfabetização, você vai começar de forma oral, de forma prática, só trabalhando pronúncia com a criança. Depois que trabalhou, aí você pode começar a apostila. E aí é sempre pelas vogais, gente. As vogais é o ponto inicial ali para você trabalhar as letras, leituras com as crianças. Então, começar sempre pela forma oral e depois passa para as apostilas, ou se a criança gosta, porque tem criança que gosta mesmo de estar ali resolvendo, você vai intercalando com alguns exercícios, mas o foco, quando você vai começar, tem que ser a parte oral, a parte prática. Minha missão no lar, seus materiais são excelentes, tanto gratuito como os pagos. Deus abençoe sua vida grandemente. Obrigada. Olha, gente, os materiais gratuitos eu faço da mesma forma, com o mesmo cuidado que eu faço aqueles que eu vou colocar para vender também, viu? Até porque eu faço para utilizar com os meus filhos.
né? Sharon Barros, nesse seu projeto de consciência fonológica, você aborda essas etapas para a apresentação, para que fique mais leve esse início com a criança? No projeto de consciência fonológica, eu trabalho contagem de palavras, contagem de sílabas, fone inicial, toda essa parte de consciência fonológica, né? Eu apresento ali os exercícios e o passo a passo, porque você começa de uma forma mais leve, mais simples e vai aumentando o nível de dificuldade conforme a criança vai correspondendo. Então, sim, né, trabalha toda essa parte que tem aqui de análise, síntese, rimas, lá no projeto de consciência fonológica tem também. Eu até recomendo que se a criança não trabalhou essa parte de consciência fonológica, vocês comecem pelos projetos. Aonde eu encontro essa apostila das consoantes? A amostra grátis você vai achar lá no link, você clica aqui no link do perfil, no material gratuito, passa a amostra grátis. E o material completo, você vai clicar no link da loja e vai estar lá a primeira opção, que eu sempre vou colocando as mais recentes, né? Então, vai estar lá as consoantes, a apostila, é só clicar para você adquirir. Exatamente isso que eu fiz, revisando com a apostila das vogais. Para mim, foi muito positivo, porque a minha filha ela já trabalhou as vogais muitas vezes de forma oral. Eu já apliquei toda aquela apostila gratuita que tem também aqui no perfil. Elas são, acho que umas 50 páginas mais ou menos, que trabalha todas as vogais. Eu já tinha trabalhado com ela e eu fiz essa das vogais agora, essa recente, para revisar e para introduzir esses exercícios que na época eu não tinha trabalhado com ela. Então, mesmo se a criança já tem o conhecimento, é muito bom você começar pela das vogais. Não é essencial, mas vai ser muito bom, porque aí você vai ver, né, se ficou alguma lacuna aí para trás. Ela disponibilizou hoje, é nova. Isso, o link foi liberado só hoje à tarde. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Ao utilizar a apostila das consoantes, você tem uma média de quanto tempo uma letra leva para ser ensinada? Em média, 5 dias. É uma semana, trabalhando a mesma consoante. Sou nova aqui, não encontrei, mas vou olhar de novo. Obrigada. Kari, se você não encontrar, é só você clicar na foto do perfil, vai abrir lá a descrição do perfil e tem o link lá embaixo, aí você clica, tá bom? Kari Costa, a Aline, né? Sensacional o drive dela, tem muito material bom, muito bom, tem muita coisa gratuita. A Mara, só queria te parabenizar, sou encantada com o seu trabalho, me ajudou muito na sala de aula, que bom, seja bem-vinda aí. Mãe depois dos 30, se vai ficar lá e vai ficar salva, sim. Se ficar muito grande para ficar no IGTV, eu vou colocar lá no canal do YouTube, se eu conseguir salvar, acredito que eu vou, né? Maia, boa noite. Na apostila das vogais, você trabalha o ão? Não. O ão não é trabalhado na apostila das vogais. Só as 5 vogais mesmo, A, E, I, O, U. Faz um combo, vogais consoantes e consciência fonológica. Esse da consciência, não dá para mim fazer um combo, porque eu tenho que criar todo um produto novo. E esse das consoantes, eu tô testando o Hotmart, porque eu utilizava o Eduz, e o Eduz estava me dando muita dificuldade, porque às vezes as pessoas estavam reclamando que comprava e não estava conseguindo receber, e eu tinha que ficar entrando e mandando a entrega. E algumas pessoas me recomendaram o Hotmart, eu tô testando agora. Então, não dá para fazer um combo. Como aplicar atividades da apostila? Meu filho está fazendo as primeiras letras do alfabeto, método fônico. Posso intercalar com a sua apostila ou melhor apresentar o alfabeto inteiro? Foi o que eu respondi, né? Sim, melhor apresentar o alfabeto inteiro, depois você vem com a apostila. Boa noite, Maia. Esse material é introdutório às consoantes ou ficou como uma cartilha? Posso utilizar para o primeiro ano ou preciso complementar? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas ele é para aprofundar o ensino das consoantes. Dá para trabalhar introdutório? Sim, mas tem exercícios que tem nela que, como se a criança estiver introduzindo nas consoantes, ela não vai conseguir fazer. É um nível mais avançado. Qual valor? Ele vai estar R$ 29,90 até o dia 13 de maio.
Menina, que maravilha essa parte do ponto de articulação. Que bom que você gostou. Eu coloquei um anexo, né? Também lá, eu vou até demonstrar aqui, depois eu vou virar a tela depois que eu terminar de ver as perguntas para mim demonstrar algumas coisas para vocês. E eu coloquei um anexo lá falando sobre essa questão do ponto de articulação, bem resumido. Amanda, não consigo comprar o projeto agora. O como será que surgiram as letras? Dá para começar? O como será que surgiram as letras? Eles são áudios, né, com versos, como uma espécie de historinha que vai encaminhar a criança na pronúncia. Então, ele não é apostila que vai ter exercícios. Então, se você está querendo ensinar os fones, a pronúncia dos fones para a criança, sim, é bom começar pelo como será que surgiram as letras. Mas ele não tem exercícios, tá, gente? São áudios e aí tem a apostila impressa para que você possa trabalhar ali também com o visual da criança ou você possa ler também quando você não quiser colocar os áudios. Como surgem as letras eu uso como complemento. Sim, dá para usar como complemento. E começar das anteriores para as posteriores. É excelente. Olha aí. Ai, gente, como que eu esqueci seu nome, amiga? A cabeça de grávida tá falhando. É a 1007. Gente, eu esqueci o nome da minha amiga. Como que pode isso? Ela tá explicando, né? Ela é fonoaudióloga e ela tá falando, é bom começar com as anteriores e para as posteriores. Ela vai saber explicar melhor isso. Eu não sou fonoaudióloga, eu não vou saber explicar, amiga. Tem também as dificuldades ortográficas, nhanch. Quando entrei, você disse que o C, C cedilha e SS. Tem também essas outras? Não. Julie, Julie, me perdoa, mas é porque minha cabeça tá tão avoada, amigos, não tem ideia. Tô esquecendo até o meu nome. Não, essa de dificuldades ortográficas tem em outra apostila, né? Porque ela já é do ano passado, eu fiz para trabalhar com o meu filho mais velho. E aí tem os dois volumes, tem o volume que tem os dígrafos e aí tem os encontros consonantais. Aí lá sim você vai ter o NH, o CH, o SS, o RR. Nessa apostila você vai encontrar só o R com o R brando, o C com os dois sons, não é o cedilha, é a letra C mesmo comum, quando acompanhada com a letra E e com a letra I, né? E também não tem o SS. Essas são da apostila de dificuldades ortográficas, se não me engano, tá no volume 1, essas que você perguntou. No volume 2 tem as nasais, N, L, né? Tem algumas outras. Com qual idade trabalho os dígrafos e encontros consonantais? Com o meu filho, que eu já trabalhei essa parte, assim que eu trabalhei todo o alfabeto, a sílaba simples, e aí ele estava desenvolvendo bem essa parte, aí eu avancei, né, para a questão dos dígrafos e dos encontros consonantais. Né? Então, depois dessa apostila aqui, né, então, da ordem dos materiais que eu tenho, começa com as vogais, depois esta, e aí depois os das dificuldades ortográficas. Em que momento podemos ensinar o wão? Na apostila do Capovilla, isso é trabalhado logo. Acho bem confusa. Baixei suas amostras e fiquei bem interessado no seu material. O wão, nessa apostila aqui, na parte de consoantes, você vai ter ela aqui, ó. Quando você vai trabalhar a formação da família silábica. E eu coloquei o wão, tá vendo? Então, assim, eu não coloquei exercícios específicos do ão, mas aí ele já é introduzido em cada consoante, certo? Onde ele coube, ele foi colocado também lá na formação da família silábica. Deixa eu ver aqui, me perdi. Fico sem saber a ordem. Faço essa dificuldade ortográfica depois das consoantes? Sim. Depois que a criança estiver lendo palavras simples, de sílabas simples, aí você trabalha as dificuldades ortográficas, né? Confusa para criança.
que eu digo? Ah, tá, sim. Entendi, você fala assim, a forma de apresentar o ão, né? Eu preferi apresentar nessa das consoantes porque o ão, lá com as vogais, ela não vai fazer muito sentido, né? Porque ela precisa ali da consoante. Então, eu coloquei aqui junto com a das consoantes. No método fônico também trabalha com as famílias silábicas? Sim, porque você vai. Só que a forma de você formar, porque no método silábico ele não trabalha essa primeira parte aqui, né? Que é a união dos fones para formar a família silábica. Né? Ele já apresenta o ba, bebi, bobu como se fosse uma unidade. No método fônico, não. Quando você começa a trabalhar a parte de análise e síntese, aí você vai unir, né? Que o ba, na verdade, não é um único som ba. Eles são dois sons, o ba e o a. Então, você vai trabalhar, sim, a família silábica, né? Mas não com foco na família silábica, certo? Quando você vai fazer lá a análise e síntese, você vai falar os 4 fones. Por exemplo, na palavra bote, você não vai falar bote. A criança não vai fazer a análise da sílaba, ela vai fazer a análise do fone. Então, ela vai falar o b, o, t, e, bote, certo? Então, acho que era só. Eu vou virar a câmera aqui, só para me mostrar uma parte. Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui, ó, é da apostila das vogais, que é a parte de memorização, que é a introdução. Como eu faço? Eu vou acrescentar essa parte aqui lá junto com a das consoantes para quem tiver dificuldade, às vezes não adquiriu a das vogais, e esse esclarecimento aqui pode ser interessante. Lá quando você adquirir, você vai ter também esse anexo chamado pontos de articulação. Esse é mais para conhecimento, você não vai mostrar para a criança, né? Ele vai mostrar aqui, explicar quais que são os pontos de articulação, né? A forma como eles foram agrupados. Uma outro esclarecimento que eu vou colocar aqui é o R, né, da letra R. Ela colocou aqui, ele está como um ponto de articulação uvular. E lá eu coloquei ele, se não me engano, com uma letra G. Isso, eu coloquei ele nas velares, né? Eu não coloquei ele separado nessa uvular. Então, pode ter, mas é mais uma questão de classificação mesmo. Né? E tem uma tabelinha aqui, é mais para conhecimento mesmo. Você não vai utilizar isso aqui com a criança, é mais para o pai e para a mãe, porque ele vem falando aqui onde que é o ponto de articulação e que pode te ajudar também se você tiver dificuldade. Aí tem aqui a parte 1, que são 162 páginas. E aí, no decorrer da apostila, principalmente nessa primeira, eu coloquei algumas orientações para os exercícios, né? Orientação para os exercícios de leitura das sílabas e palavras, e eu explico aqui um passo a passo. E lá para frente também, antes da atividade de análise e síntese, eu coloquei também uma orientação explicando como você pode proceder para auxiliar as pessoas que têm dificuldade nessa parte. Esse exercício aqui de troca-troca, se a criança ainda tem uma dificuldade de modificar esse fone na cabeça apenas pela audição e visualizando a palavra, você pode utilizar também bloquinhos, palavras ou até alfabeto para que quando você retire a letra e substitua, a criança visualize essa troca. Então, se a criança também tiver dificuldade ainda na escrita, você pode colocar ela de forma somente oral, mas trabalho oral com os manipuláveis. Aqui a parte de ditado. Se não me engano, deixa eu ver aqui pelo sumário, foi na parte... Aqui, a letra S. Vou pular aqui, que ela tá bem no início, para mostrar para vocês a letra S, como que eu trabalhei aqui. Aí vem aqui a letra S na forma de todo, né, que os exercícios vêm sendo colocados, né, da mesma forma. E aí, lá no final, depois de trabalhar todos
os exercícios, inclusive até depois do ditado, aí eu coloquei esse acréscimo, explicando, né, a mudança do som do fone da letra S quando ela está entre vogais. Por que eu coloquei separado? Porque se a criança ainda está na parte introdutória, você não vai trabalhar essa parte aqui com ela, né? Então, eu coloquei aqui uma explicação visual, coloquei uma outra ficha de leitura, né? Onde tem palavras onde o S vem com o som do Z, e uma outra folha de ditado. Então, se você não vai ensinar isso para criança, eu coloquei separado, porque aí você só não imprimir. Deixa eu ver aqui, acho que nessa parte aqui também, mas lá pra frente, que tem o da letra R. Outra coisa que eu ia demonstrar para vocês e que eu não cheguei a comentar, os exercícios de rimas, né? Esses exercícios de rimas aqui, nessa folha onde tem o destaque, vocês vão trabalhar de duas formas. Você vai circular, pedir a criança para circular as imagens que rimam com destaque, no caso aqui, caracol. A criança vai circular o farol, o anzol, o girassol. E tem um segundo exercício, que você vai ligar as que rimam entre si. Então, por exemplo, aqui, sacola e gaiola. Aí a criança vai ligar essas duas aqui que rimam. Então, são dois exercícios numa mesma página. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se não me engano, é nessa parte 2. Que tem aqui, da letra R, eu fiz da mesma forma lá que a letra S, né? Vai ter todos os exercícios da letra R e aí, lá ao final, separado, eu venho demonstrando como é que a criança, para você ensinar a criança o som brando, né? Entre as vogais. E aí vai ter essa ficha demonstrativa, outra ficha de leitura, onde tem o R brando, e outra página para o ditado. Na letra G, assim como na letra C, vai estar duas páginas iniciais. Essa primeira, que é o som mais comum da letra, que no caso aqui é G de gato, e uma segunda página, que é o J de girafa, né? Quando ela vem acompanhado com o I e com o E. Então, são duas páginas introdutórias que você vai trabalhar os fones diferentes da mesma letra. E aí, os demais exercícios, né? Aqui mostrando palavras, imagens que têm os dois fones na hora de treinar a escrita. Aqui também separado, na parte de cima com o fone G, embaixo com o fone J. E aí, lá na família silábica, vai estar destacado aqueles que têm um fone diferente. Na letra C está dessa mesma forma. Tá vendo aqui? Eu coloquei o gato e coloquei o girino. E também destacado pela cor, para lembrar a criança que vai ter ali uma mudança de pronúncia, né? Quando ele está acompanhado com a vogal E e com a vogal I. Na letra C está nessa mesma forma. Aqui também no exercício de fone inicial, né, vão ter palavras, todas as imagens são com a letra G, porém, você vai ligar aqui na primeira página, aqui na descrição vai estar falando, né, primeiro com o fone G, ela vai ligar somente aquelas que começam com o fone G, e aí no próximo exercício, tá vendo, eu coloquei da cor diferente também, que a criança vai ligar somente aquela que tem o fone J, que é o fone que está sendo trabalhado. E aí, na hora da análise e síntese, aí não, vai ter palavras tanto com o fone G, como com o fone J. No troca-troca também a mesma forma. E aqui a ficha de leitura a mesma coisa, vai ter tanto com o fone G, quanto com o fone J. Então, a consoante C e a consoante G, ela é para crianças que já têm um conhecimento já desse fone mais comum. Outra coisa, aqui também eu coloquei uma breve explicação, né? Porque esse aqui, tanto o C, quanto o K, quanto o Q, eles têm o mesmo fone, né? Que é o K. E aí eu coloquei uma breve explicação e coloquei aqui para vocês. Como lá na letra G,
tem o fone K